Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, o nosso conteúdo de hoje é a amebíase. É uma doença parasitária causada pela entamoeba histolística. Nós teremos uma aula sobre ela. Na aula seguinte, nós vamos discutir um pouco as dúvidas que ficaram dessa aula e tentar relacionar com casos clínicos. A amebíase, o diagnóstico clínico dela, ele é um pouco mais complicado, é um pouco mais limitado, porque os sintomas não são tão específicos, exige um diagnóstico laboratorial junto. Então, nós vamos ver quais são esses diagnósticos laboratoriais, como é uma parasitose que ela é bastante abrangente, ela envolve o mundo todo. Nós, provavelmente, vocês na parte clínica vão entrar em contato com ela em algum momento, ou em alguns momentos. E é importante a gente tentar saber direcionar esse cuidado, esse pedido de exames, essa análise laboratorial, cruzar com a clínica. Então, a infecção causada por amebíases, né, ela é transmitida através de alimentos e águas contaminados, principalmente de água. Dentro do grupo, ela é encontrada de duas formas, né, tanto como cistos e trofozoítos. Nós temos a ameba patogênica, que é a entamoeba histolística, que é o nosso objeto de agente etiológico de interesse dentro da amebíase. E do grupo das amebas, nós temos também a entamoeba dispar, a hartamani, a entamoeba coli, a endolimax nana e a entamoeba bushiri. Que é uma classificação de protozoários de importância médica. Então, dentro das famílias, né, da entamoeba, nós temos a entamoeba histolítica, a entamoeba coli. A entamoeba coli, as amebas, elas são classificadas, elas podem ser parasitas, elas podem ser comensais. Algumas das entamoebas, elas são comensais, então elas não causam danos aos hospedeiros, elas conseguem sobreviver, elas conseguem habitar, parasitar o intestino, sem causar danos. Então, nós temos alguns exemplos, por exemplo, a entamoeba gingivalis, que é uma entamoeba que ela pode coexistir sem apresentar danos, e a própria entamoeba coli também, ela é comensal, então ela não causa danos ao hospedeiro, né? Ela é um protozoário do gênero das amebas também, mas que não é prejudicial ao homem. Como ela não é patogênica, ela vive no intestino grosso humano, se locomove, se alimenta, mas não causa danos. Se por acaso ela for encontrada nas fezes de algum hospedeiro, e o indivíduo tem algum tipo de sintoma, tem diarreia persistente, tem algum outro tipo de sintoma, esse sintoma ele não tem relação com a entamoeba coli, é preciso se investigar a causa principal que esteja causando esses sintomas. A entamoeba coli ela não é patogênica. Então, dentro do grupo dos protozoários das amebas, nós temos amebas patogênicas e amebas não patogênicas. Então, um exemplo de uma entamoeba patogênica é o grupo da entamoeba histolística, que é o nosso objeto de estudo, o nosso interesse, né? Todas pertencem ao filo Sarcomastigóphora. Dentro do gênero, né, da entamoeba, nós temos a iodamoeba, a endolimax nana, temos a entamoeba coli, então, que não causa danos ao hospedeiro, ela consegue coexistir normalmente dentro do intestino delgado, porque ela atua como uma comensal. Temos a entamoeba mudis, a entamoeba gallinarum, temos o grupo da entamoeba histolística, né, a entamoeba dispar, que ela é muito parecida, muito semelhante a entamoeba histolística. E temos a entamoeba com um núcleo, né, que é a entamoeba polec e a entamoeba suíça, que são menos comuns. E a entamoeba gingivalis, que eu comentei com vocês, é uma entamoeba que também não é patogênica, ela consegue parasitar, como o próprio nome já diz, né, principalmente gengivas, e não causa danos aos hospedeiros também.
A entamoeba estolística, ela possui 4 núcleos, né? A entamoeba coli, 8 núcleos, que são maneiras de identificar, de diferenciar essas entamoebas no microscópio. O filo Sarcomastigófora, ele inclui todas as amebas. Uma característica principal das amebas é a presença ao meio de locomoção. Elas se locomovem, né, por meio de pseudópodes, que permitem a locomoção rápida, e elas captam alimentos, se alimentam através de fagocitose. O citoplasma das amebas, ele é dividido em ectoplasma e endoplasma, que são algumas características citológicas das amebas. Essas características eu vou deixar para a gente ver melhor, assim, um pouco mais detalhado na parte das aulas práticas. A gente vai ter contato com o microscópio, com as imagens dos parasitos. Então vai ficar um pouco mais claro e mais fácil de entender durante as aulas práticas. E as amebas, elas podem ser de vida livre ou parasitas, né? Então, de vida livre poderiam ser as comensais, que é o exemplo da entamoeba coli, da entamoeba gengivalis, que são amebas, né? Entamoebas não patogênicas, elas não causam danos ao hospedeiro. E nós temos também as patogênicas. As patogênicas, o nosso interesse de estudo é a entamoeba estolística, que causa amebíase. Então, esses parasitas, eles parasitam como o caso da entamoeba estolística, ele parasita a mucosa do intestino delgado, né? Então, ele permanece aderido à mucosa do intestino, e elas são encontradas em 2 formas, né? A entamoeba estolística, por exemplo, ela é encontrada de 2 maneiras, tanto na forma de cistos como na forma de trofozoítos. A forma de trofozoítos, ela é chamada de forma ativa, no caso, né? Então, ela é uma forma... a forma ativa da amebíase, né? E os cistos seriam a forma dormente, né? Os cistos, como em todos os outros parasitoses, é uma forma de resistência do parasita, né? Então, é a forma infectante na maioria das espécies, que é o causador que é a forma que vai ser ingerida, né? Para causar infecção. E os trofozoítos são a forma que vão estar ativas dentro do organismo. A reprodução, ela é por divisão binária simples, uma reprodução assexuada, né, dos trofozoítos. E dos cistos, né, é uma reprodução por divisão múltipla. Aqui alguns exemplos, então, da família, né, Entamoebidae, que é o filo Sarcomastigófora, que ele inclui todas as amebas, né. E dentro dessa divisão, nós temos alguns exemplos, né, da iodamoeba, que é a buchile, que é uma iodamoeba que ela pode causar algum desconforto, tudo, mas não é nada grave, ela não chega a atingir um grau de patogenicidade preocupante. Se tiver sintomas, ela vai ter sintomas mais brandos. A Endolimax nana, ela não tem sintomas, então ela não é patogênica. São amebas bem pequenininhas, né? São as minúsculas. A Artamani também, ela é muito pequena, ela apresenta 4 núcleos. A Endolimax nana, 4 núcleos, pequenos e ovais também, né? A buchile, 1 núcleo. O número de núcleos vai ser um parâmetro de diferenciação também do laboratório das amebas. E a Entamoeba coli, que apresenta de 5 a 8 núcleos, né? Então, ela é um pouco maior. Também ela não é patogênica, ela é um protozoário comensal que vai coexistir com o hospedeiro, ele vai habitar o intestino delgado também. E dentro das patogênicas, né, nós temos a histolística,
que é o nosso objeto de estudo, com 4 núcleos, né? Então, ela é muito semelhante à Entamoeba dispar, por isso é importante uma diferenciação também. Ela tem um cariocima grande, central, em forma de roda de carroça. São muito parecidas fisiologicamente. Que voltando, então, só aqui dos trofozoítos, né? Então, os trofozoítos são a forma ativa, né? Que eles vão se multiplicar no colo, né? Do intestino delgado, do hospedeiro. E a contaminação, ela pode acontecer tanto com a ingestão de uma forma trofozoíta, quanto uma forma de cisto. Claro que as formas trofozoítas, elas têm uma dificuldade maior para se reproduzir, para se manter ativas no meio externo, né? E o cisto é uma forma um pouco mais resistente. Apenas os cistos vão conseguir sobreviver no meio ambiente, né? Os trofozoítos, eles não conseguem, eles têm uma limitação. E no caso, assim, mesmo que o indivíduo ele possa ingerir uma forma de trofozoíta, ela não é capaz de provocar doença, porque é uma forma um pouco mais frágil e ela vai ser destruída pela acidez estomacal. Então, por isso que as formas infectantes, no caso da Entamoeba histolística, são os cistos, assim como a maioria das parasitoses, né, com cistos e trofozoítos. Aqui também mais algum exemplo, né? Essa aqui é parte da identificação laboratorial da Entamoeba histolística dispar, então elas são muito parecidas, é realmente muito difícil de diferenciar pelo critério de análise no microscópio, né, laboratorial. A Artamani já tem um formato característico mais específico, com tamanho com núcleo. A Entamoeba coli, ela é bem maior, de 5 a 8 núcleos. A Endolimax nana são muito pequenininhas. E a Iodamoeba bushiri também já é mais fácil. Aí a diferenciação acontece pelo tamanho de núcleos, pelo número de núcleos. A Entamoeba histolística, então, é a causadora da amebíase, que é uma parasitose que ela é cosmopolita, ela está prevalente no mundo todo. E ela atinge, claro, regiões, assim, que tem um déficit no saneamento básico, que há também uma contaminação de alimentos com água não tratada, com água contaminada. Mas ela é comum é muito comum também bastante em regiões, por exemplo, a nossa região, que possa ter o caso assim de uma água contaminada. Os indivíduos vão lavar algum alimento, vão lavar alguma fruta, alguma coisa com salada, com essa água contaminada, o paciente ingere e o paciente pode vir adquirir a Entamoeba histolística, gerando essa parasitose de amebíase. Um dos principais sintomas, né? Então, é a colite e em casos graves pode gerar um abscesso hepático. Então, seria no caso de um mais grave, né? Normalmente, em cerca de 90% dos casos, o paciente contaminado é assintomático. Então, a partir do momento da contaminação, da ingestão de algum cisto infectante de Entamoeba histolística, ele demora muito tempo, pode demorar muito tempo ou não, para que ele venha se manifestar em forma de sintomas, às vezes nem se manifesta. Então, tem uma dificuldade de se determinar quando foi adquirida a infecção também. Ela pode ter em alguns pacientes um comportamento agressivo, né? Invade a parede do colo, destrói células epiteliais, gera uma inflamação muito grande, pode ter uma diarreia sanguinolenta e pode levar também, né? Pode migrar para outros órgãos, pode levar a um abscesso hepático, que seria em casos um pouco mais graves. E no caso da sintomática, a maioria dos pacientes não apresentam sintomas, né? Fica difícil para a gente identificar, por exemplo, o transmissor. O homem, ele é o principal reservatório, é o principal hospedeiro, né? E dentre as infecções parasitárias causadas por protozoários, a amebíase é a segunda principal causa de óbitos no mundo, ela perde apenas para a malária. Ela, como eu comentei com vocês, ela é cosmopolita
Então, ela atinge grande parte do mundo todo. A entamoeba dispar, que ela é muito semelhante anatomicamente à entamoeba histolística, ela geralmente causa infecções assintomáticas. Então, com uma comparação entre as duas entamoebas, a histolística e a dispar, elas são morfologicamente indistinguíveis, elas são muito semelhantes. No entanto, elas apresentam diferenças genéticas, bioquímicas e imunológicas que permite a identificação, a diferenciação entre uma espécie e outra. O perfil isoenzimático também ele é diferente, então são análises que nós vamos poder utilizar para diferenciar esses parâmetros. Em relação às entamoebas histolísticas, 90% são assintomáticos ou leves, né? Quando os pacientes apresentam sintomas, né? Os sintomas mais comuns, eles costumam ser dor abdominal, dor ao evacuar, o paciente pode apresentar uma disenteria, uma diarreia aquosa. Essa evacuação, ela pode também ser caracterizada por várias evacuações por dia, o paciente pode apresentar perda de peso, colite, e em casos assim que o paciente, por exemplo, tem envolve alguma infecção, uma gastroenterite viral junto, ou ainda uma infecção bacteriana, ela pode ter uma piora nos quadros de sintomas causados pela entamoeba histolística, né? E pode gerar também uma diarreia sanguinolenta, até por causa dessa irritação da mucosa. Só que não é comum ter febre nesses tipos de parasitose. Então, o paciente geralmente ele não apresenta febre, ele pode apresentar uma diarreia, desde uma diarreia aquosa até uma diarreia volumosa, pode evacuar várias vezes ao dia. Dor evacuar, dor abdominal, que são sintomas de um quadro de disenteria, mas o paciente não vai apresentar febre. Geralmente, a maioria dos casos ela é leve, tem uma intensidade moderada, né? Dos casos que apresentam sintomas, sem contar os casos que são assintomáticos. Alguns casos, eles podem evoluir para uma forma mais grave, que é uma forma fatal, que pode levar a óbito, né? Causando necrose intestinal, perfuração do colo, até uma peritonite grave, né? Nesses casos, a gente tem uma mortalidade de quase 50%. E como a amebíase ela é geralmente assintomática e ela pode apresentar sintomas assim brandos depois de lentamente, há muito tempo, ela pode também ser encontrada na forma crônica, né? Com episódios recorrentes de cólicas e fezes sanguinolentas, né? Que normalmente ele pode se confundir, né, com uma outra doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. Então, nesse caso, quando o paciente ele começa a apresentar um quadro mais grave, né, de fezes sanguinolentas, muitas cólicas, é necessário investigar a causa, né, para ver se por exemplo, se tem alguma relação com esse tipo de parasita ou se há alguma outra doença inflamatória intestinal, para que seja tratado de maneira adequada. Nesse caso, os exames mais recomendados para o paciente fazer vão ser uma colonoscopia, uma ultrassonografia, também pode auxiliar o diagnóstico, um exame de fezes. Mas nesse caso, o principal indicado, né, quando o paciente já tem um desenvolvimento crônico um problema crônico, ou a colonoscopia vai ser um dos exames mais indicados. A entamoeba histolística ela apresenta diversos graus de virulência, né? Ela é invasiva, apresenta diversas formas clínicas. E a entamoeba dispar ela pode causar erosões na mucosa intestinal, mas sem invasão. A maior parte dos casos, né? Geralmente os casos da entamoeba dispar são assintomáticos. Aqui, então, mais um exemplo, né, da entamoeba histolística. Ela pode ser encontrada tanto na forma de torfozoítos, que é a forma ativa dentro do organismo, né? São formas mais frágeis, que não resistem ao meio externo.
No meio externo serão encontrados cistos, que são serão eliminados pelas fezes. E o trofozoítos, ele tem uma medida, né, de até 60 micrômeros, são formas invasivas, apresentam um núcleo, né, uma cromatina nuclear periférica delicada e um cariostoma central bem fino e delicado, né. E é a forma invasiva para hemácias. Aqui também mais uma imagem do trofozoito, né, ele é dividido em apresentar ectoplasma, um endoplasma, um núcleo, que é a característica do trofozoito. E aqui uma imagem, né, do microscópio de trofozoítos. Com um núcleo. Mais uma também com um núcleo. Isso é bem característico da entamoeba histolística. E aqui no esfregaço de fezes, né, o trofozoito. Aqui tá o núcleo, né? Esse aqui, um núcleo. Aqui é uma imagem microscópio eletrônico de varredura, né? Que é uma imagem um pouco mais... uma resolução um pouco melhor, né? Do trofozoito. Essas imagens de identificação a gente vai ver bastante nas aulas práticas também. E o cisto, né? Seria um pré-cisto, ele é arredondado, oval, né? Tem um núcleo, corpos cromatóides, bastonetes. E o cisto maduro, ele vai apresentar 4 núcleos, né? De 10 a 15 micrômetros, o tamanho do cisto. O que nós veremos no microscópio, por exemplo, no exame de fezes, exame laboratorial, que vai permitir a diferenciação é o cisto maduro. Aqui uma imagem também, uma identificação do cisto maduro, né? Então, ele apresenta 4 núcleos, aqui a gente pode ver 1, 2, 3, 4, né? Um corpo cromatóide. Aqui nessa outra imagem também é possível ver 1, 2, 3, 4. E aqui uma diferenciação entre os trofozoítos e os cistos, né? Então, os cistos, eles apresentam 4 núcleos, né? São mais arredondados, ele tem um tamanho menor, e o trofozoítos, um núcleo grande, né? Então, os cistos são a forma dormente, né? Que seria também a forma infectante, que é a forma que vai ser mais estável no ambiente externo, que vai causar infecção, poder infectante. O trofozoito, ele pode o paciente pode ingerir o trofozoito, pode entrar em contato, mas ele não, no entanto, ele não vai ser a forma infectante, porque ele vai ser inativado pela acidez estomacal. O habitat, então, da entamoeba histolística é a luz do intestino grosso, né? Ou nas úlceras que provocam na mucosa e na submucosa, né? Então, ela vai provocando ulcerações. É um parasito que ele pode migrar para outros órgãos, ele pode gerar uma lesão hepática, gerando um abscesso hepático, pode também migrar para os pulmões, tecidos cutâneos, cerebrais, sob a forma de abscessos, né? Aqui é uma figurinha, então, no exemplo de alimentação da ameba, né? Isso aqui é bem básico, né? Eles se alimentam por fagocitose. E mais uma diferenciação, né, entre cistos e trofozoítos, né, na morfologia. O ciclo biológico não patogênico, então, nós entramos agora. Então, como que acontece? Ingestão de água ou alimento, infecção, né? Ingestão de água ou alimentos contaminados. É ingerido um cisto maduro, né? Ocorre o encistamento dentro do intestino delgado. Um trofozoito com 4 núcleos emerge, se divide 3 vezes, e cada núcleo se divide uma vez para produzir 8 trofozoítos de cada cisto, né? Então, seria uma mitose. Os trofozoítos migram para o intestino delgado. Eles se multiplicam por fissão binária, né? Uma reprodução assexuada. Acontece o encistamento, o cisto imaturo,
que é seria um pré-cisto, né? E o cisto quadrinucleado, que seria o cisto. E a infecção não invasiva, os cistos saem do hospedeiro nas fezes. Isso seria um exemplo de um ciclo biológico não patogênico, que é quando a maioria das vezes o paciente apresenta, né? Ele apresenta a forma, a entamoeba histolytica, ele não produz sintomas, mas ele continua sendo transmissor, né? Aqui, vou passar para o patogênico primeiro nessa outra figurinha, depois a gente volta para cá. Não, aqui. Só para mostrar para vocês a diferença. Nessa mesma. Então, no ciclo patogênico, então a gente ocorre a ingestão do cisto maduro, né? Ocorre o desencistamento no intestino delgado, saída do metacisto, multiplicação, né, para 8 trofozoítos, mesma coisa do primeiro ciclo, e a colonização do intestino grosso, né? Mesmo esquema, eles transformam-se em pré-cistos, em cistos e saem com as fezes. No ciclo patogênico, eles invadem a submucosa, multiplicam-se nas úlceras, na submucosa do intestino delgado e pode, em casos mais graves, né, circular por outros órgãos, como fígado, gerando abscessos hepáticos, pulmões, na forma de abscesso também, tecidos cutâneos, cérebro e períneo. No períneo também, ele é muito comum, depois eu mostro para vocês uma imagem de uma migração, não é muito comum, mas ele pode acontecer, da migração da entamoeba histolytica, né, do parasito para a região do períneo. Aqui vou passar. A transmissão, como que ela acontece, então? Ela é geralmente fecal oral, que pode acontecer através de água, né? Água que tem um tratamento inadequado, contaminação de águas, surtos também, é muito comum, às vezes, em algumas cidades e regiões, que acontece de várias pessoas apresentarem o mesmo sintoma, então acontece um surto por uma contaminação de água, e os hospedeiros, eles estão ingerindo essa água contaminada, né? Alimentos contaminados, então alimentos lavados com uma água contaminada, que é o caso de uma fruta, uma verdura. Portadores assintomáticos, então que não apresentam sintomas, mas que possuem um parasito e eliminam o parasito nas fezes, manipulação de alimentos e outras maneiras de infecção também, de transmissão, que pode acontecer, é o sexo oral anal, que também transmite esse parasito, e através de moscas e baratas, que são carreadores, então eles acabam transferindo, né, captando o parasito de algum local e transmitindo para outros, levando em alimentos que vão acabar sendo podem ser ingeridos pelo homem, que são os vetores, né. A entamoeba histolytica, o tratamento ela é necessário, né, então, principalmente por causa dos carreadores, então um paciente que é portador, ele pode ser um carreador, ele pode ocasionar uma contaminação, né, e pode vir a desenvolver sintomas. Como 90%, a maioria dos casos são assintomáticos, mas os casos sintomáticos, eles são muito graves, dos grupos dos protozoários, é a parasitose segunda parasitose que mais mata do mundo, né, só fica atrás depois da malária, então ela precisa ser tratada. O diagnóstico, quando o paciente apresenta sintomas, então ele apresenta dor abdominal, flacidez abdominal, dor para evacuar, né? Então, tenesmo. A diarreia, ela pode ser aquosa, pode ter várias evacuações durante o dia, mucosa ou sanguinolenta. Claro, lembrando que esses sintomas, eles podem, no caso até de uma infestação crônica,
eles podem ser contínuos, né? Eles podem se confundir com outras doenças inflamatórias intestinais, né? No caso da doença de Crohn, uma da retrocolite ulcerativa. Aí, nesse caso, é necessário investigar a causa para tentar eliminar todos os possíveis fatores. A colite não disentérica é a mais comum, né? E a disenteria mebiana ela é mais rara, em 10% dos casos apenas. Mas, no caso da disenteria mebiana, ela pode gerar uma desidratação intensa, né? Podendo levar ao óbito. E existem grupos de fatores de risco para amebíase sintomática, né? Que são grupos de risco também para outros tipos de parasitoses, né? Que é o caso da gravidez, pacientes imunocomprometidos, né? Que usam que fazem uso de drogas imunossupressoras, né? Extremos de idades, idosos, bebês, pacientes que têm um sistema imune comprometido, como pacientes portadores de câncer, de HIV, são grupos de risco já para esses parasitos. Em relação a esses grupos de risco, então, para o paciente apresentar um sintoma mais brando ou um sintoma mais agressivo, a gente utiliza aquele quesito, né? Aquele equilíbrio do parasito e do hospedeiro. Então, a nutrição do hospedeiro, ela vai ser levada em conta. A questão nutricional, a questão de imunidade do hospedeiro. Então, existem grupos que eles têm uma imunidade mais comprometida, que seriam uma gestante, pacientes imunocomprometidos, que fazem uso de drogas imunossupressoras, de corticoides a longo prazo, pacientes com câncer. Então, a virulência da entamoeba histolística, ela vai estar relacionada também às características do hospedeiro, né? Então, é um equilíbrio entre a virulência do parasito e a resposta imune do hospedeiro, a idade, estado nutricional, clima. Quando o médico, vocês vão fazer a triagem, é necessário também levar em consideração o local, né? Então, observar, começaram a aparecer, por exemplo, um surto de muitos casos, a gente já pode direcionar algum tipo de parasitose para tentar investigar. Não é comum, isso na nossa região até acontece bastante no Pinhão, aconteceu acho que uns 2-3 meses atrás isso, de várias pessoas apresentarem uma diarreia, foram investigar, então as pessoas relataram na farmácia, depois passaram para o posto de saúde, e o posto de saúde, a rede de saúde foi investigar e acabou identificando que havia sido uma contaminação pela água, né? Não lembro qual parasito que era, se era um parasito ou uma bactéria, mas é um sugestivo, né, então, de quando várias pessoas, quando acontece um surto e dependendo do local, que já tem uma possibilidade que possa ter uma contaminação por água. Se de repente aparecer um paciente ou outro isolado, e se o paciente apresentar, por exemplo, um sintoma crônico, o médico pode solicitar, vocês podem solicitar um exame, uma ultrassonografia abdominal, uma colonoscopia, que é um exame muito mais específico, então já vai direcionar e fechar bem o diagnóstico, e um exame de fezes, um exame parasitológico de fezes, para tentar identificar, para tentar fechar o diagnóstico. A clínica, como é um quadro de diarreia, ele vai ser muito inespecífico, então não é possível fechar o diagnóstico da clínica de uma amebíase somente no laboratório. E esse não é o caso, por exemplo, do Oxiúrios, que nós vimos nas aulas passadas, que a gente vai... que o médico pode dar o tratamento, pode indicar já um mebendazol, um albendazol, sem ter certeza do que vai ser, que ele já vai tratar, porque nesse caso, essa diarreia ela pode ser alguma outra coisa mais grave, ela pode ser desde um tumor, alguma coisa, desde uma doença inflamatória intestinal. Então, nesse caso, é preciso ter certeza do que o paciente tem para que possa ser tratado. Não é o caso de indicar já alguma medicação para prevenção. Então, o quadro de diarreia, principalmente o quadro de diarreia crônico, né, e sanguinolento, é preciso ter um pouco mais de cautela e fechar o diagnóstico do paciente. Existem casos assim que podem agravar, né, gerar reinfecções sucessivas, que é o caso quando o meio já tem uma
contaminação por alguns tipos de bactérias, que é a Escherichia coli, que é muito comum, salmonela, que pode ocasionar febre também, Clostridium, que é uma bactéria um pouco mais agressiva, né? E o parasito, né? Então, o mecanismo de infecção, né? Ele adere na mucosa, né? Ele se alimenta por fagocitose, libera enzimas proteolíticas, destrói o tecido, vai progredindo e gerando infecções secundárias. A entomoeba histolítica, ela é citolítica, né? Ela leva a lise celular, necrose, degradação do tecido, né? O principal mecanismo patogênico são proteínas específicas, né? São as enzimas, são proteínas de adesão por células-alvo, para que ela possa se aderir à mucosa, proteínas formadoras de poro, amebaporos e cisteínas proteases, que são as invasoras dos tecidos que vão favorecendo a infecção. Como que acontece essa invasão? Então, a invasão acontece uma forte adesão entre a ameba e a célula epitelial, né? Através dessas proteínas específicas, né? Proteínas de adesão. O efeito letal sobre a célula epitelial, né? Então, ele tem uma ação citolítica, né? E ocorre a progressão e destruição dos tecidos, né? A movimentação amebóica, ocorre a movimentação da ameba, né, por meio dos pseudópodes e liberação dessas enzimas proteolíticas. Essas enzimas proteolíticas, eles fazem a lise, né, a destruição das células epiteliais e progridem destruindo os novos tecidos. Aí eles se aderem à submucosa, né, e vão progredindo em todos os sentidos, né. Em casos mais graves, em pacientes que já têm um sistema imune um pouco mais comprometido e com uma carga parasitária maior, eles podem migrar para os vasos sanguíneos, podem atingir a região do períneo, os pulmões, o fígado, pele, cérebro, por meio de abscessos, né? Então, eles vão gerando ulcerações específicas, que podem ser confundidas com uns botões de camisa. E os amebonas também, que podem gerar, que é um granuloma também, decorrente dessa infecção secundária das amebas. Aqui, então, uma imagem de invasão dos tecidos, né, do parasito virulento, né? Ocorre a destruição de células, quebras das barreiras teciduais, ulceração do tecido do tipo botão de camisa, né? E uma resposta proliferativa, né? Aqui é uma imagem de uma ulceração na colite amebiana, né? Essa imagem está muito ruim, eu já passo para vocês uma imagem um pouquinho maior. E uma penetração e pode acontecer também a penetração dos vasos pela circulação porta. Eu vou retomar